Torá descreve o início das pragas no Egito, as pragas famosas, com a 7ª praga, que era a praga do barat, do granizo. E é interessante os detalhes e a descrição dessa praga. Lendo dentro da Torá, Hashem ele anuncia, ele fala para Moshe que ele acordasse cedo e fosse de surpresa, fosse se encontrar com o faraó. E você fala o seguinte para o faraó, para que ele libertasse o povo de Israel, porque dessa vez, eu vou jogar sobre você todas as minhas pragas, sobre você, sobre os seus escravos, teu povo, para que você saiba que que não existe igual a mim em toda a terra. Porque agora eu vou estender a minha mão, a mão de Deus, eu vou golpear você, o teu povo, com essa praga do granizo. E dessa forma, vocês vão ser aniquilados. Mas para que tudo isso? Para mostrar para você a minha força. Para que você, faraó, finalmente você entenda e conheça, reconheça a força de Deus. E eu sei que você continua cabeça dura, mas eu vou mostrar para você que realmente quem manda aqui. Porque eu já poderia ter matado você quando veio a peste e matou todos os animais, poderia ter matado você também. Mas eu mantive você vivo para que você, devagarinho, alguma hora você vai acabar reconhecendo e temendo a Deus. Então ele fala, Kaet Mahar Barad. Amanhã, neste momento, vai cair o granizo no Egito. Um granizo tão forte que nunca caiu no Egito um granizo como esse. Neste momento, Moshe ele vai na parede do palácio do faraó, ele faz um risco na parede, ele fala quando o raio do sol chegar aqui, quer dizer, era o relógio da época, né? Quando o sol bater exatamente neste local, vai cair o granizo. Ele não falou para ele, olha no seu relógio solar, o relógio que você tem no palácio. Não, exatamente quando cair aqui o sol, quando o sol brilhar neste risco, nesta linha na parede, que vai cair o granizo. Então ele anuncia que se você e teu povo, aqueles que realmente acreditam em mim, que temem a Deus, então retirem aqueles animais que sobreviveram, os cavalos que sobreviveram para que levassem os egípcios para perseguir os judeus até o Mar Vermelho, etc. Os animais que sobreviveram, as pessoas que acreditam em mim, que coloquem eles dentro da cocheira, dentro da casa, debaixo de um teto, porque dessa forma eles não serão atingidos com o granizo. Quer dizer, todo o objetivo desse granizo não era matar os homens, não era matar os animais, principalmente era para atingir o faraó, quer dizer, atingir a fé do faraó para que ele reconhecesse a grandeza, o poder de Hashem. É interessante, a Torá descreve aquele que temeu a Deus, ele guardou os seus animais, que isso se representa o Jó, um dos 3 conselheiros do faraó. Ele temia a Deus e acreditava em Deus, então ele guardou os seus animais. E aquele que não temeu era o outro conselheiro, o Bilam, que não acreditava e não temia a Deus. E daí Hashem ele vira para Moshe que estendesse o braço nos céus, e dessa forma iria cair o granizo em toda a terra do Egito, e ia destruir toda a plantação do Egito. E foi o que Moshe ele fez. Ele pegou o seu cajado, estendeu para os céus, e dessa forma vieram trovões, barulho de trovões e um granizo muito forte. Só que aqui aconteceram vários e vários milagres. Primeira coisa, o Egito é um lugar que é deserto, que nunca chove. Então só o fato que choveu já foi um milagre. E aqui não foi uma chuva normal, foi um granizo, mais ainda. Trovões, nunca tem trovões no Egito. E aqui tinha um trovões. E esse granizo, 3 milagres aconteceram simultaneamente. Primeira coisa era granizo, que é água congelada, que é um gelo, só que dentro do gelo tinha fogo. Era um lampião. Por fora era uma pedra de gelo grossa e por dentro tinha um fogo mesmo. E eram 6 punhos. Cada pedra eram 6 punhos do tamanho desse barato. Normalmente a água apaga o fogo derrete o gelo, e aqui os dois se juntaram para fazer a vontade de Deus.
E na hora que caía esse barad, esse granizo, ele caía no Egito, ele vinha como um facão, cortando todas as árvores e toda a plantação, tudo que tinha no Egito foi quebrando, e logo na sequência saía o fogo e queimava tudo aquilo que sobrou. Então todos os animais que estavam fora, todos os animais dos egípcios que estavam no campo, acabaram congelando e depois queimando e todos morrendo. Os animais dos judeus, não aconteceu nada, como que todas as outras pragas não atingiram o povo de Israel. Aqui também a praga não atingiu o povo de Israel, os animais do povo de Israel. Cada praga tem uma explicação. A explicação simples dessa praga é tudo elas por elas. Já que eles escravizaram e forçaram e bateram nos judeus para que arassem os seus campos, para que plantassem as suas árvores, para que cuidassem dos seus jardins e das suas árvores, então aqui Deus veio e castigou para que eles perdessem tudo aquilo que eles ganharam durante todo esse tempo. Em troca de todos os berros que os judeus apanharam com pedras e com os chicotes nas costas, aqui eles levaram essa esquilá, esse apedrejamento, essas pedras caindo do céu, caíram nas costas deles. Tem muito para falar sobre essa praga, mas só um ponto interessante que eu queria pegar hoje, porque bem essa praga, bem nessa 7ª praga, Hashem ele anunciou, Moshe foi lá e fez um risco na parede para falar a exatidão do momento da praga. Isso não aconteceu em nenhuma das outras pragas. E mesmo na última praga, na morte dos primogênitos, Hashem ele falou, Kachatzot halayla, aproximadamente meia-noite vai vir o anjo da morte e vai matar todos os primogênitos. Mas aqui nesta praga precisava ser preciso. Por que isso? Porque Hashem, ele falou dessa forma, Ka'et Mahar, e foi isso que Moshe ele fez, ele riscou na parede para demonstrar isso aqui para os egípcios. Não pode ser só uma questão para que aqueles que temessem a Deus, para que eles tivessem tempo suficiente para refugiar, para guardar os seus animais. Tipo, Deus não ia fazer alguma coisa por causa daqueles egípcios que tinham muito tempo, até amanhã tinham bastante tempo para guardar todos os animais. Isso está demonstrando toda a importância desta 7ª praga, da praga do barad, do granizo. Porque mais do que destruir a plantação, que isso também fazia parte dessa praga, Deus aqui ele queria mostrar para o faraó que Deus ele é o Todo-Poderoso e que ele consegue ter essa exatidão do milésimo do segundo na hora que o sol vai bater naquela linha. Quer dizer, não poderia se apoiar em qualquer outra medidor daquela época. Mesmo aqui nós temos 2 relógios, nunca eles são iguais. Sempre os relógios são diferentes. Não interessa se é digital, se é... sempre vai ser diferente. Imagina milênios na época do Egito, não tinha essa exatidão. Então o que eles iriam dizer? Deus é mentiroso. Deus falou que amanhã é exatamente nesse momento e não vai acontecer isso. Então o que Moshe ele fez? Ele riscou na parede para que ele soubesse exatamente nesse momento que está vindo essa praga. O objetivo principal dessa praga era para demonstrar para o faraó o poder de Deus, que não tem como errar na precisão de Deus. Para que isso demonstrasse para ele e que colocasse no coração dele uma fé maior em Deus. Na prática não adiantou ainda, porque Deus endureceu o coração dele. O propósito disso era que devagarinho ele fosse entendendo que Hashem ele não está lá nos céus, né? Deus dos céus, ele é Deus da terra, Deus do sol, Deus do horário, de tudo que está acontecendo aqui embaixo. E essa que é a mística e o segredo de toda essa praga. Porque o Rashi ele fala que essa praga foi Nes Betoch Nes, um milagre dentro de um outro milagre. Quer dizer, a praga em si, cair granizo já é um milagre, e aqui você tem o fogo e a água, o fogo e o gelo, um dentro do outro, um misturado com o outro, e um não derrete e não apaga o outro. Por que eles se juntaram? Para fazer a vontade de Deus. Eles fizeram as pazes para fazer a vontade de Hashem. E pelo Zohar, pela Kabbalah, nós sabemos que o fogo representa din, julgamento, justiça, castigo, e a água representa compaixão, rachamim. Então, aqui, Deus ele também estava misturando 2 atributos emocionais de Deus. Ele estava misturando ou juntando a sua compaixão
com a sua severidade, com a sua justiça. É isso que ele falou. Na hora que o sol, que representa o fogo máximo, chegar neste ponto, vai vir a água, vai vir o gelo, vai vir o granizo. Quer dizer, a junção do sol com o granizo é no momento, nesta linha, os dois estão dispostos a se unir. Que isso, pela Kabbalah, representa a união de Kuchabrichu Shchintei, a união do nível mais elevado de Deus, afastado do mundo, e o nível de Deus que está presente e revelado dentro do mundo. E é isso que está acontecendo na hora dessa praga. A junção de Rachamim e de Din. Porque, por um lado, é interessante, na hora do julgamento, julga com severidade. Um juiz ele não vai julgar com compaixão. Mas aqui, Deus ele fala, olha, aquele que teme a Deus tem uma chance. Você pode pegar seus animais e colocar para dentro de casa, dentro da cocheira, fechado, e não vai acontecer nada com ele. Calma aí. Você não quer matar todo mundo? Então mata todo mundo. Por que você dá uma segunda chance? Por que você dá um aviso prévio? Olha, se você escapar, você vai estar vivo. Porque é exatamente a grandeza dessa praga. É a junção do Din e do Rachamim. Do julgamento, da severidade de Deus, do castigo, de castigar a todos. Mas, por outro lado, se você acreditar em Deus, que esse é o seu objetivo, você acreditar em Deus e você se refugiar seus animais, então vai ter Rachamim, vai ter compaixão e você vai ser salvo dessa praga. Então, as pragas, elas vieram do Shem Havaye, do Yud-Kei Vav-Kei, do tetagrama. E o tetagrama representa esse Rachamim, representa essa compaixão de Deus. Então, o que Deus estava falando? Eu estou trazendo uma praga que vem do meu nível espiritual, do meu nome de compaixão, mas é uma praga, que é um castigo, que é din, que é uma severidade. E é exatamente essa junção. E por isso que bem nesta praga, que Moshe ele teve que marcar na parede e falar, olha, nessa praga haverá a junção do din, da gvurá, do din, do rachamim, da compaixão e da severidade de Deus, dos níveis mais elevados, mais baixos de Deus. E é isso o que o homem deve reconhecer, que Deus ele não está só lá nos céus, mas Deus ele pode se revelar aqui embaixo também, através dessa praga, da praga do granizo.